Olá, sou o professor Roberto Martins e hoje nós vamos falar de Dematel. Vamos falar da prática do Dematel, coleta de dados e processamento de dados para análise. Na coleta de dados, a gente procura saber dos especialistas quais as influências entre os fatores. Então, por exemplo, se nós temos 5 fatores acerca de um problema, esses fatores vão ser relacionados 5 a 5, naturalmente, que as diagonais são zero. Então, normalmente se faz uma matriz no Excel, uma tabela, e pede para os respondentes preencherem com a escala esses valores. Vamos tentar aqui uma alternativa, usar então o Google Forms para isso. Para fazer perguntas no Google Forms, comumente as pessoas usam múltipla escolha. Então você teria este fator influencia este outro. E aí eu teria a escala, né? Não influencia, influencia muito. Isso aqui, se a gente tiver um problema com 5 fatores, são 5 fatores que vão perguntar, que vão influenciar outros 4. Então são 5 vezes 4, 20 vezes eu vou perguntar. Seriam 20 perguntas desse tamanho aqui. Isso pode desanimar os respondentes ou cansá-los, confundi-los. Então a gente pode lançar mão de algo mais conciso, que é utilizar aqui a escala linear, ao invés de utilizar aqui múltipla escolha. A escala linear permite que a gente escreva o texto e há um subtexto aqui. E aqui eu posso colocar a escala. Ela também permite eu colocar o máximo da escala e quais são os valores. Mas se eu usar a escala aqui como esclarecimento da questão, então o equipamento influencia pessoal. Esse fator 1 influencia esse fator 2. Então a pessoa simplesmente, iria marcar, como que vocês viram, deixa eu colocar aqui, iria vir aqui e marcar o valor se influencia nada, se influencia muito, se influencia medianamente, se influencia pouco. Já uma terceira opção é nós utilizarmos a grade de múltipla escolha, onde eu coloco o fator, então C1, o fator 1 que eu estou analisando, versus os outros 4. E aí eu teria a escala que seria aplicada para o relacionamento de cada par, influência do equipamento e no pessoal, influência do equipamento sobre custos. Eu teria essa configuração aqui. Então, eu tenho como aqui uma matriz para cada fator, eu teria 5 blocos desses, se eu tivesse 5 fatores no meu exemplo hipotético, em que eu coloco cada um dos fatores se relacionando com outros na escala. Vejam que a gente pode obrigar a só uma opção, portanto, se clicar, você fica trocando e não pode escolher mais que um. Então, eu teria 5 vezes isso, ficaria um questionário bem mais conciso do que ter 20 vezes isto. Então, essa é a parte da entrada de dados. Geralmente, o uso do Google Forms gera uma planilha na qual vão ser armazenados os resultados. O que nós precisamos para fazer os cálculos, então? Nós precisamos de uma matriz que tenha a média dos fatores. Então, equipamento vezes equipamento, pessoal vezes pessoal, custo vezes pessoal. As diagonais, elas recebem 0. Agora, aqui seria a média dos valores que os respondentes, 5, 10, 15, 30, responderam da influência do equipamento sobre o pessoal. Então, seria a matriz das médias. Essa matriz já nos permite fazer análise, por exemplo, aqui na própria planilha, ou utilizando um pacote, um pacote do R, que é um software gratuito e muito poderoso para processamento de dados, cálculos estatísticos. Então, existe um pacote chamado Dematel, de autoria de Muhlis Özdemir, e ele permite a gente fazer os cálculos que são as matrizes e tudo mais. Para isso, eu preciso ter uma entrada muito semelhante
a esse formato aqui, só que eu tenho que ter uma entrada de uma matriz, ou seja, eu preciso desses valores aqui. Uma matriz, ela tem elementos homogêneos. Um data frame, ela pode ter vetores, caracteres, números, variáveis lógicas. Aqui eu tenho caracteres e aqui eu tenho números. Então, ao importar isso, né, primeiro eu faço uma exportação. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um download, vou fazer um download com Excel, né? Vou gravar, muito cuidado, não coloquem acento porque dá problema na importação no R. Eu vou gravar em cima do que eu já gravei, né? E aí eu posso abrir meu R. Eu ainda não instalei o pacote do Dematel exatamente para que vocês acompanhem. Então eu clico aqui em Install, digito aqui o nome do pacote que vocês já viram no PDF, ele já encontrou, vai instalar. Vejam o comando aqui, quem gosta de linha de comando, ele está instalando. Eu imediatamente após a instalação, eu tenho que vir aqui e clicar para chamar o pacote. Poderia digitar Library Dematel também. Estão vendo aqui? Ó? Né? Mas eu posso clicar aqui. Então, uma vez que o Dematel já está agora, o pacote Dematel já está no ambiente do R, eu vou importar os dados do Excel. Então, eu vou lá na minha pasta Downloads, onde eu fiz o download, escolho esse arquivo. Né? Aqui é muito importante a gente já importar, não este data frame, né? Que tem caractere, tem double, porque tem caractere e tem numérico. Vamos trabalhar o seguinte, esta coluna não é interessante para nós lá na matriz, vamos pulá-la. Essa coluna aqui, vamos já dizer que é numérica. Esta outra também, e assim vai se configurando o nosso data frame como uma matriz. E isso facilitará o nosso processamento de dados. Então, agora todos são numéricos e essa coluna será pulada. Aqui é o código gerado, quem gosta de código, né? Basta importar e nós já temos no nosso ambiente aqui, ó, a matriz das medidas das médias dos fatores. E com isso, nós já podemos agora, com um único comando, isso é muito interessante, eu vou mostrar para vocês, né? Vou retornar aqui no documento em PDF que mostra o pacote. O pacote ele tem vários comandos: check data, compare criteria, execute Dematel, hospital data. Isso aqui são dados que já vêm para treinamento, mas relationships between criteria, threshold value, total relationship matrix e visualize. Mas este comando é muito interessante: execute Dematel. Ele, eu já vou até copiar, ele, uma vez colocado como argumento, né, podemos até vê-lo aqui, colocado o argumento nele, que é a matriz, perceba a importância de transformar o data frame numa matriz. Agora eu simplesmente executo o Dematel, que é a função, e ele vai fazer todos os cálculos. Então eu já copiei lá, posso colar aqui, coloco o argumento. Vejam que eu vou começar a digitar o nome da minha matriz e ele já autocompleta. Eu aceito e rodo e pronto, já temos aqui o nosso diagrama de relações, né? O nosso diagrama causal entre os critérios. Percebam que ele transformou os critérios, equipamento, pessoal, custos, rapidez e método, em C1, C2, C3, C4, C5. Né? Todos os cálculos para a minha matriz das médias das respostas dos fatores, dos especialistas responderam. Já foi normalizada, ela já foi feita a matriz inversa, os relacionamentos entre os critérios, CR mais I, CR menos I. Então, tudo está prontinho agora, o threshold value, tudo foi calculado. Simples execução de comando. Então, por exemplo, teremos essa saída aqui, que é o nosso diagrama de causa. A gente vai perceber quais são as causas e quais são efeitos.
Então é muito importante, né, a gente notar a facilidade com que esse pacote do R permite a gente fazer o processamento dos dados. E agora fica para o ser humano a análise desses dados e o retorno e a resposta para o programa. Só aqui lembrando que eu posso salvar como imagem, como PDF, copiar essa imagem para o clipboard. Esses dados aqui eu tenho que provavelmente fazer uma operação de copy paste, né? Posso tentar colar numa matriz, numa planilha Excel ou Google Planilha e ter ali uma tabelinha mais bonita, mas o cálculo foi extremamente rápido. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até o próximo vídeo.